E aí, Dev, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior nós vimos alguma coisa sobre futuros e sobre execuções de instruções assíncronas fazendo uso do then, getError e complete. Nós agora veremos outra maneira de invocação de métodos assíncronos. Vai ser divertido. Vamos lá? Vamos aqui fazer um resgate do que implementamos no vídeo anterior. Caso você não o tenha visto, basta clicar no link no topo à direita. Este é o código que nós implementamos no vídeo anterior. Observe que aqui nós temos a declaração do nosso método que executará em um futuro. Mas ele não executa, ele fica aqui aguardando o momento da sua execução. Quando ela ocorre com sucesso, ele executa porque deu certo e logo depois ele o termina. Aqui nós temos uma outra situação. Mudamos apenas aqui a execução do método no futuro. Temos novamente a declaração dele e ele aguardando para ser executado. Quando ele executa, ocorre um erro e após a execução do que deve ser feito quando o erro ocorre, ele também termina a sua execução. Esse é o fluxo básico de uma execução no futuro, em seu caso de sucesso e em seu caso de erro. Vamos aqui retomar essas execuções ao print que foram o objetivo que nós apontamos lá no início do primeiro vídeo sobre métodos assíncronos. Então esses processamentos a gente quer executar e receber retorno de sua execução. Para isso, nós vamos criar aqui um outro método e vamos chamar aqui executa processamento assíncrono. Ele vai receber uma string e eu vou chamar de mensagem. Vou trazer esse conteúdo para esse nosso método. Aqui temos o await marcado, é porque ele precisa que ele seja assíncrono. Nós vamos retornar true e o setState dele nós vamos colocar a nossa mensagem para o resultado. Aqui em nossa primeira execução, nós vamos substituir pela invocação ao método executa processo assíncrono e vamos mandar para ele essa string, tirando aqui o resultado, apenas a mensagem. Vou copiar todas essas strings aqui para o nosso try. Vou tirar o comentário de todos eles e vou mudar o print pela invocação ao método execute. Aqui eu vou apertar Ctrl D para que ele marque todas as opções e eu mude todas de uma única vez. Eu vou pegar esse trecho de código e comentar antes de testarmos. Agora eu clico no botão processar. Observe que a última mensagem foi exibida e o nosso Circular Process Indicator ainda está sendo exibido. Essa situação do Circular Process Indicator continuar em exibição é que aqui no setState nós iniciamos a sua execução com o true, mas nós não colocamos o false porque ele estava aqui no incomplete. Nós podemos pensar em trazer para cá, após a execução dos métodos, o setState. E aí executamos o nosso processamento. Veja que ele nem aparece o circular, né? Porque ele executa aqui, vem rapidinho para cá, ele não para. Mas aí você pode pensar, sim, mas eu aqui estou com um futuro de 4 segundos e eu ainda utilizo o await para dizer que essa chamada é assíncrona. Eu declaro o futuro e já executo. Nós não estamos usando o then aqui porque retornamos um futuro quando termina essa execução. Então, o que nós precisamos? Aqui, antes da invocação ao método, utilizarmos a instrução await. Porém, quando utilizamos o await, a assinatura do método que tem essa invocação precisa ser marcada com async.
Verifique aqui que ele diz que não pode transformar um void porque ele espera receber um filtre. Quando se utiliza await, o método precisa retornar um filtre. Então eu venho aqui, retiro o void e utilizo o filtre. Verifique que os erros terminaram. Gravar. Eu vou mudar aqui também o nosso filtre para 2 segundos, para não demorar tanto esse teste que faremos agora. Preste atenção no emulador. Vou clicar no botão processar. Ativou o Circular Process Indicator. Está mudando uma mensagem a cada 2 segundos. E pronto. Concluiu. Mas e se ocorre algum erro aqui? Nós estamos trabalhando com o caso perfeito, deu tudo certo. Mas e no caso de exceção? Usando o then, nós temos o catch error. Para utilizar o async e o await, nós vamos trabalhar com uma situação diferente. Vamos envolver as nossas chamadas assíncronas em um try catch. Aqui nós temos a captura de uma exceção. Eu vou chamar aqui a variável que vem com a mensagem de erro, e aqui vamos deixar esse setState como estava, né? Após a execução das chamadas assíncronas, e vamos trazer para o catch a situação do setState para o erro. Então nós temos a marcação do erro e temos ocorreu o erro atribuído true. Só que verifica aqui que ele dá um erro de atribuição, porque o erro que ocorreu é um tipo exception. E aqui nós estamos esperando uma string. Então eu vou transformar essa variável em string usando toString. Vou gravar aqui e vou mudar o nosso futuro para que dispare uma exceção. Colocar aqui o que a gente já conhece como throw. Como eu estou capturando exceção, eu preciso agora disparar uma exception. Antes eu utilizava uma string simples. Então eu vou colocar aqui uma mensagem erro ao se comunicar com o servidor. Aqui ele está dando um alert, porque esse código não vai ocorrer, porque a gente está usando aqui um throw. Eu poderia chegar aqui e dar um return true, mas ele vai dizer agora que o return true não ocorre porque tem uma exceção. Isso é chamado de dead code, um código morto que nunca executa. Para o nosso caso agora isso não tem importância, apenas para que você saiba. Vou clicar no botão processar. Observe, ele trouxe a exceção que ocorreu, o erro, e o Circular Process Indicator continua processando. Voltamos aqui para o nosso teste anterior. Nós tínhamos o incomplete, que é quando terminar a chamada do futuro, dando erro ou não. Quando utilizamos o bloco try catch, nós temos um terceiro elemento do bloco, que é o finally, que é o mesmo que o onComplete. Então nós vamos trazer para ele esse código e vamos colocá-lo aqui. Processar, olha lá, ocorreu o erro, o Circular Process Indicator desapareceu e a mensagem ficou sendo exibida. Vamos retornar aqui agora, vamos comentar esse nosso throw e vamos retornar o true e ver o comportamento. Clicando no processar, verifique que ele está mudando as mensagens, né? Terminou, exibiu a última e ocultou o Circular Process Indicator. Vamos aqui fazer um resgate do que implementamos nesse vídeo em comparação ao vídeo anterior a ele. Nós temos nesse lado esquerdo todo o código de execução do nosso método futuro. Temos aqui a duração dele, a execução em caso de sucesso dentro do then, a execução dele em caso de erro por meio do catch error e a execução de um trecho ao final da execução do futuro, independente de ter corrido uma exceção ou não. Nesse vídeo, nós mapeamos isso para ser executado por meio de await com definição de métodos assíncronos. Então nós temos aqui o mapeamento do futuro e da execução com sucesso para um método que retorna um futuro e que está marcado como assíncrono. Então, como ele está marcado como assíncrono, quer dizer que dentro dele eu tenho algum método em execução await. Aqui nós temos a declaração do futuro
e já temos a execução dele. Quando a gente tem o uso do await, quer dizer que estamos executando esse método. E após a execução, o setState é executado. Em complemento ao método assíncrono, nós temos um bloco try, que vai executar a invocação desse nosso novo método, complementando a declaração do método futuro que tivemos anteriormente. Então, como o nosso método é assíncrono, a cada invocação nós temos o await. Nós colocamos aqui tudo dentro de um try, porque erros podem ocorrer em chamada a métodos assíncronos e precisamos capturar esses possíveis erros, tal qual fizemos aqui com o getError. Para a finalização do método assíncrono, nessa primeira versão que implementamos, nós tínhamos o incomplete, mas agora com essa nova técnica de implementação, nós temos o finally, que complementa o método try. Então o método try tem seu conjunto de instruções executando, e independente de ocorrer erro ou não, o finally é executado ao término da execução dos métodos dentro do try. Para o caso de erro, nós temos o bloco onCatch, que é em caso de alguma exceção. Aqui nós estamos utilizando o exception, pois é ela que nós disparamos em nosso exemplo. Mas existem diversas exceções que podem ser capturadas e nós também podemos criar nossas exceções. Então aqui há o mapeamento do getError para o onCatch. E após a execução do onCatch, o finally é também executado. E aí, Dev, conseguiu compreender nestes dois vídeos a declaração, a execução de um método futuro, a execução completa dele, quando tudo ocorre bem, quando não há exceção, e por outro lado, quando há a exceção? Você conseguiu identificar que a execução de um método no futuro, usando o then ou usando o await, ela interrompe execuções, ela garante que execuções futuras só serão executadas após o seu término? Se você conseguiu entender isso, parabéns! Meu objetivo foi atingido. No próximo vídeo, nós veremos ainda uma outra execução de métodos futuros, fazendo uso agora de um widget específico para ele. Vamos nos hidratar bebendo uma água? Te aguardo no próximo vídeo. Bora lá!